Mateus 7, no versículo 22. Hoje é dia 22, correto? 22. Sem problema. Procura seu nome e põe P de presença e vai passando, tá bem? Obrigado. Então vamos lá. Emanuel, só precisa abaixar um pouquinho. Só abaixa um pouquinho. Vamos lá. Eu comentei, pedi para ficar parado neste lugar porque eu queria chamar a atenção de uma coisa muito séria sobre esse tema. Aqui está dizendo a diferença entre dom e caráter. Aí está aqui, eu botei, muitas pessoas supervalorizam dons ou habilidade, pouco que importa com caráter. Dom é habilidade. Então, a definição de dom é a habilidade ou a capacidade que a pessoa tem para realizar coisas. É, dentro desse talentos e dons, existem duas coisas. Tem um texto em Romanos que fala que alguém recebeu um talento para administrar, outro para fazer isso, outro para fazer aquilo. E é uma coisa específica de dentro da igreja. É um talento que o próprio Deus dá para você poder realizar um serviço dentro da casa do Senhor. O dom, os dons que esse texto está dizendo, são os 9 dons que Paulo fala. Todos sabem que existem 9 dons, tá bom? Dom de cura, dom de profecia, o dom do amor, o dom da fé, eh, o dom de maravilhas, o dom de línguas e dom de interpretação. Uma observação que eu gostaria de falar aqui é o dom de língua é uma coisa que você ora e edifica a si mesmo. Alguém não vou dizer nessa palavra, batizado, mas alguém tem o dom de falar em línguas aqui? Não? Alguém ora em línguas estranhas, como diz a. Eu oro, mas eu não oro na frente das pessoas, a não ser que eu esteja edificando a minha fé, ou quando eu vou pregar em algum lugar, ou tocar, seja lá alguma coisa que, às vezes, a minha mente e meu coração fica meio conturbado com alguma coisa, eu fico. Eu fico orando bem baixinho, porque eu edifico a minha fé. Eu edifico o meu espírito. E é uma coisa que somente o meu espírito ora. A minha mente, ela não consegue perceber. A não ser que eu tenho o dom de interpretação também, então ao mesmo tempo que eu vou falando, eu consigo interpretar aquilo que o espírito quer dizer a mim. Eu não sei se você já viu muitas pessoas na igreja, as igrejas, entre aspas, pentecostais, que falam bem assim, começa a orar em línguas e fala bem assim, assim diz o Senhor, lá, 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 lá. Lá. E por que o Senhor está dizendo isso? O que é que ela está fazendo naquele momento? Está orando em língua e está revelando ou interpretando aquilo que ela está falando. Pode ser ao contrário também. Eu esteja orando em línguas e alguém possa ouvir e falar bem assim, o Senhor está dizendo, posso interpretar a sua língua? Pode. E aí vai falando. Vai dizendo o que o Espírito quer dizer. Paulo administrou a igreja dizendo assim, ó, não fazer isso de maneira aleatória, de qualquer jeito, porque existe uma ordem e existe uma decência. E o Espírito está sujeito ao profeta. O que ele quer dizer isso? É que eu posso parar na hora que eu quiser. É que eu posso parar de orar em língua ou parar a profecia na hora que eu quiser. Porém, ele fala bem assim: aquele que ora, que profetiza também, para que a igreja seja edificada. O que é profetizar? Assim diz o Senhor, posso profetizar que essa igreja será uma igreja de avivamento, posso profetizar que essa igreja será uma igreja onde as pessoas buscam o Senhor. Eu estou declarando a própria palavra de Deus. E não há problema nenhum com isso. Agora, então eu falei dos 9 dons e falei do talento, que é um talento dado às pessoas para poder estar aqui. Aquela pessoa que administra uma igreja, que não é um pastor, mas é um ótimo administrador. Agora, então, dom é a habilidade ou capacidade que a pessoa tem para realizar coisas.
você já recebeu pelo menos um dom. Porque para você crer, você tem que ter o dom da fé. Porque Deus deu uma medida de fé para você. E a primeira que aparece para você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, para acreditar que todas as coisas antes do que aconteceu, a criação, foi Deus que criou, foi de uma maneira, criou do homem, o barro do homem. Só quem acredita nisso é quem é crente, porque foi dado um dom para crer. As outras pessoas vão inventar o criacionismo e vai falar sobre a evolução, que é o que a comunidade científica adota para dizer como foi criado o universo, através da evolução de Darwin. E as pessoas que são religiosas ou que professam a fé vai dizer que foi criacionista, que Deus pegou o homem, o barro, criou o homem. Isso são teorias. O que nós cremos é aquilo que a Bíblia diz. Para crer nisso, eu tive que receber um dom, que é o primeiro, o dom da fé. E a fé é um produto do Espírito. Ninguém, em lugar nenhum, pode dizer assim, eu creio e... Não. É o Espírito Santo que deposita isso. E Romanos vai dizer, porque Deus deu uma medida de fé a cada um. Qual é a sua medida de fé? Às vezes eu apenas creio que Jesus é meu Salvador. Ponto final. Mas existe um nível de fé que eu posso orar pelas pessoas e trazer uma palavra de revelação. Eu posso ter uma fé que eu posso orar pelas pessoas e as pessoas podem ser curadas, elas podem ser reconstruídas, que é chamada de dom de maravilhas, mas tudo isso vem através da fé. A Bíblia também vai falar que as coisas passarão, todas as coisas passarão, menos três coisas. O amor, que é um dom e que ele já está dentro de você. Já viu aquelas pessoas, porque eu não tenho paciência. Uma coisa que que a gente já conversou aqui sobre aquele boneco, um boneco que eu fiz aqui antes, aqui é a cruz, aqui somos nós. Aqui somos nós antes de conhecer a Jesus, o nosso espírito está morto. A nossa alma tem a mente, vou escrever bem bonitinho. Vou fazer como minha mãe me ensinava, professora. Mente, é vontade. Não, é desejo primeiro. Desejo e vontade. Então, quando eu não nasci de novo, o espírito está morto. Então, a minha mente ela pode ser volúvel, eu posso gostar disso ou pensar nisso, vai para o desejo, e depois que ela cai na vontade, tchau. Você vai acontecer aquilo que sua mente deseja, tanto para o bem, tanto para o mal. Imagine que aqui tem umas pessoas, aí você olha assim, nossa, aquela pessoa, eu acho que aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Eu vou produzir alguma coisa no meu desejo para prover a necessidade daquela. Depois que eu consigo, eu vou lá, pego a minha vontade e vou lá e entrego aquilo que eu pensei, desejei e executei. Quando nós somos, e para o bem, fizemos o bem, e se eu quiser fazer para o mal, seja qualquer área da tua vida, seja roubo, prostituição, avareza, idolatria, eu penso que aquela imagem é um Deus. Então eu pego a minha mente, transformo, coloco no meu coração o desejo de se prostrar, pego a minha vontade e vou lá e me prostro. Pronto. Resolveu o problema? Isso aqui é claro para vocês? E ao mesmo tempo vocês precisam saber que toda a mente, todo o desejo e toda a vontade, ela pode ser controlada. Mas se você não conhece a Cristo, ela é controlada pelo pecado que me leva à injustiça e que é dominada pelo diabo. Quando nós somos de Cristo, o Espírito é vivificado, porque você foi purificado pelo sangue,
essa parte ressuscita, Deus pega um pouco pega a eternidade, vem e coloca aqui, porque aqui é o lugar onde Deus fala com você. A mente precisa ser renovada. Romanos 12, 3. Pois renovai o vosso entendimento para que você possa experimentar quão boa é a vontade, lá, lá, lá e lá, lá, lá. Quem sabe esse versículo? Pega aí, Romanos 12, 3. Ou pode ser 2. Lê o 2 então, para mim. Bom Vitor, bom Nayana. Renovai, pois, o espírito da vossa mente, para que vocês possam experimentar quão boa, quão perfeita e quão agradável. Pode ler. Ou seja, caiu na vontade, você viu? Qual seja, renovai a mente para experimentar quão é boa a vontade. O que isso acontece? Imagine que eu era um avarento e gostava de dinheiro. Me converto e aí eu chego aqui e falo bem assim, não vou ofertar na igreja, nem vou poder ofertar nisso, vou guardar o dinheiro. Aí está dizendo, renova a sua mente. Imagine que eu era um político e aí agora eu falo bem assim, eu posso ter uma propina ali, né? Eu posso fazer esse tipo de coisa, fazer um tipo de trabalho e nisso eu posso ganhar uma propina. Sempre fazia isso. Mas agora eu me tornei. Aí eu falo bem assim, alguém vai me oferecer uma propina. Eu não falo nada, mas alguém me oferece uma propina. E aí eu falo bem assim, cara, eu não quero mais, não parece. Que isso, rapaz, só porque você é crente? Primeira coisa que as pessoas falam, né? É um exemplo. E aí eu falo, não, eu não vou querer. Faz lá o seu balaio de gato, porque eu vou ficar aqui, não quero me envolver com esse tipo de coisa. Mas o sistema vai criando situações em que você vai sendo aprisionado por isso. E para você ter um pulso firme, você se leva sua confissão de dizer que não quer, que não participa disso, levanta um levante no sistema que o diabo vai pegar as pessoas a usar para poder acusar você, para poder falar mal, para poder criar situações que não prestam, situações em que você é desonrado, em que você muitas vezes não é tratado de maneira digna, não é tratado de maneira cordial, e aí vai sufocando, 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 até que você fala assim, ou você aceita, ou você vai ter que sair. É assim ou não é? E imagine que eu era um bandido, um ladrão, me converto, deu vontade de ter dinheiro, o que é que eu faço? A mente, Satanás, ele vai dizer assim, que nada, deixa esse negócio para lá, vai lá e faz o assalto, rouba e tá tudo bem, é prático, é rápido. A mente de Cristo vai dizer, não, 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 não. Em Efésios vai dizer, agora você trabalhe e oferte e ajude as pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Mudou a mente, e cada dia. Tem pessoas que mudam de uma hora para outra. Exemplo, a Maria Madalena era uma prostituta que recebia dinheiro para poder ter uma relação sexual com os judeus, aquelas pessoas que compravam o corpo dela. Então ela pegava o dinheiro e guardava um vaso de alabastro, um nardo precioso. Porque no coração dela, ela gostaria de ter um casamento um dia, gostaria de casar, mas o momento que ela vivia, ela não tinha conhecimento. O espírito estava morto, a mente estava cauterizada, o desejo do sexo, a qualquer momento ela ia para se prostituir, e a vontade, ela tinha que ir, porque ela estava escrava do pecado. Aí agora Jesus encontra ela no momento mais tenebroso, na hora da morte dela. Todo mundo pegou a pedra e falou bem assim: opa, vamos matar, porque, olha só, pegamos ela em adultério. O cara ficou em adultério também, mas pegaram a mulher. Verdade? Porque o texto vai dizer: olha, mestre, pegamos essa mulher em adultério.
pegou ela em adultério, mas ela não era casada, então ela estava fornicando. O cara era casado e por isso que ele dá o nome de pecado. Atribuiu o pecado do homem na mulher. É isso que o texto diz ou não? Olha, mestre, pegamos ela em adultério. O que a lei diz? Todo mundo sabia. Mas como ele era um homem em que não existia pecado e que a santidade corroborava para o contexto que ele estava vivendo, então os sacerdotes sabiam que ele era pecador, avarento, idólatra e lá. Então, vamos pegar esse cara e vamos matar. Vamos pegar ele no erro. Mas quem criou a lei? Foi o próprio Jesus. Então ele nunca ia cair nessa armadilha. Ele falou bem assim: o que diz a lei sobre isso? Olha isso. E começou a escrever no chão. Demorou um pouquinho, Jesus falou bem assim: quem é de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Uma coisa é o Marcelo falar bem assim: quem é de vocês que não tem pecado? Alguém pode falar bem assim: mas quem é você para poder estar confrontando as pessoas? Mas uma coisa era o Filho de Deus, santo, o Criador de toda a lei, alguém que tinha uma autoridade, toda a autoridade foi me dada na terra. Então, quando ele falou isso, todo mundo entendeu que ele era santo e vocês eram pecadores. Ao ponto de as pessoas largarem a pedra, porque alguém poderia pegar a pedra e dar-lhe na cara dele. Podia? Podia. Alguém poderia falar bem assim: opa, quem é você para poder fazer isso? Quem é você? Nós somos os líderes, somos liderança, nós somos sacerdote. Já viu aquela liderança que muitas vezes você não pode confrontar elas, que ela fala: opa, me respeite, sou líder, sou isso, sou aquilo outro. E aí o que é que aconteceu? Todo mundo largando a pedra e ele falou bem assim: olha, teus acusadores foram embora. Eu não te condeno. Por que Jesus não condenou ela, mesmo sabendo que ela era prostituta? Chave bíblica para nós. Nós estamos no ano da bondade do Senhor. Ele era cheio de graça e de verdade, não cheio de condenação, não cheio de acusação. Jesus veio. Lembra que quando João queria ir para Samaria e as pessoas barraram ele, e aí ele voltou para Jesus e disse: Jesus, o pessoal de Samaria não quer deixar a gente passar por lá. Quer que nós mandemos fogo naquele lugar? Aí Jesus disse assim: não sabei que espírito sois. Eu não vim para matar, eu vim para para salvar. Então o que é que ele estava fazendo com a mulher prostituta? Estava salvando. Salvando do momento da morte, porque ela foi condenada à morte. Então, assim, nós estamos no ano da bondade do Senhor. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como fosse um dia. Deus está contando um dia para se passar 1000 anos. Nós estamos mais ou menos 200, 300 anos, 500 anos. E aí? Então, nós não somos chamados para acusar ninguém, nem defamar a vida de ninguém. Nós somos chamados para ajudar essas pessoas a trilhar o caminho que elas têm que trilhar. Não somos chamados para fazer isso, porque o único que é juiz da nossa vida é Jesus. Ele que vai se assentar. Então, nós, quando existe problema, nós ouvimos e orientamos. E a decisão é sempre da outra pessoa. Porque a gente não pode chicotear. Faz a vontade do Senhor. Amém? Então, Romanos 12 vai dizer aqui. Então, o Espírito. Porque eu busco quem me busca em. O que é que o versículo vai dizer? Pois eu procuro aqueles que me buscam em espírito e em verdade. Em espírito com minúsculo, porque lá está minúsculo, é aqui, ó. E em verdade, aqui. Que anda na verdade, tem uma mente transformada, tem um desejo para Deus e uma vontade para obedecer. O corpo vai reagir, porque cada momento que você vai aceitando a vontade do Senhor aqui, o corpo vai sendo restaurado a saúde, restaurado as emoções, restaurado tudo que você tem. Quem você é. Por isso que a Bíblia vai dizer em Tessalonicenses: santifique, pois, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso. Ou seja, o corpo vai receber a influência do espírito.
Exemplo, Pedro passando e a sombra do corpo dele curava as pessoas, correto? Então, aonde que a sombra bate? É na alma? É no espírito? Não. Correto? Conseguiu entender o paralelo? Se existe uma sombra é porque o sol existe. Se existe o sol batendo no corpo, isso causa sombra. Não vai ter na alma, nem no espírito. Então a sombra bateu, o corpo estava santificado, e aí foi curando as pessoas. E Paulo pegava o lenço, mandava para outro, orava, e tocava e mandava para vários lugares. E onde o lenço ia tocando, ia sendo, ok. O espírito recebeu a porção de Deus, a alma foi transformada e o corpo recebe o fruto dessa virtude. Pois receberei virtudes para pregar o evangelho e serão minhas testemunhas, tanto aqui como na Galiléia. É só para Pedro e para Paulo e para os discípulos? Não, é para todo crente. Jesus veio nos ensinar, como homem, a andar em obediência para manifestar a glória de Deus. Exemplo, Senhor, por que que aquela criança nasceu com defeituosa, com problema e com problema de saúde, seja lá o que for? Foi porque os pais pecaram? Não é isso que perguntam para Jesus? Ele falou: não, não, não. Nasceu assim para manifestar a minha glória, ou manifestar a glória de Deus. E quem é que tem que orar pelas essas pessoas? É Jesus que tem que descer novamente? É eu e você. Sou eu e você. Ah, pastor, mas eu não. Ô, Marcelo, mas eu não sei se eu tenho fé para isso. Tá, mas é minha obrigação. Crer naquilo que Deus diz e fazer aquilo que, se creres, farão obras ainda maiores. Ele falou: se o pastor crê, falou isso? Não falou. Se o apóstolo crê, se o mestre crê, não falou isso. Falou: quem crê. E que pode ser qualquer pessoa. Amém? Bom, vamos lá no Mateus, que é o texto que eu queria abordar. Mateus 7:22. Fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em teu nome. Não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizeram muitas maravilhas? A resposta de Jesus: sim, todos fizeram isso. Foi pelo diabo? Não. Foi pela vossa força? Também não. Foi pelo nome de Jesus. Só que isso daí são os dons e habilidade que Deus deu para você, deu para mim, deu para a igreja, para fazer esse tipo: profetizar, para expulsar demônio, e também em teu nome fizemos muitas maravilhas. O que é maravilha no texto? Milagres. Mas onde é que está o erro disso aqui que Jesus vai dizer no 23? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Como assim? Eles eram homens que a gente fala usado por Deus, que curava, que profetizava, que fazia milagres, maravilhas. Eis a questão. O dom, a habilidade e capacidade que as pessoas têm para realizar coisa, elas podem ser herdadas geneticamente, desenvolvidas sobrenatural, tanto para o bem como para o mal. Nesse caso aqui, para o bem. E a importância de distinguir caráter de dom. Um fala do que uma pessoa é, enquanto o outro refere o que ela faz. Ou seja, o dom vai me fazer a orar pelas pessoas, profetizar, vai fazer com que possa fazer maravilha. O dom, quando Deus te dá, a Bíblia diz que os dons e os chamamentos são irrevogáveis. Ele chamou o João para ser pastor. Nunca mais ele vai tirar esse dom, porque ele é irrevogável. Ele entendeu que que Deus entendeu que o João tinha que ser pastor. Se o João nunca quiser fugir como alguns outros homens fugiram, tipo Jonas,
vai para tal terra. Ele falou, opa, pega o barco e vai para Bahia. E aí começou toda a loucura da vida dele. O que é que aconteceu? Deus poderia chegar e falar bem assim: chamei Jonas, mas agora Jonas não quer, vou passar para outro. Não, porque a Bíblia vai dizer que os dons e o chamamento ou o chamado é irrevogável. Ele nunca mais tira. E o dom? A mesma coisa. Agora, o que é que mudou? É que os homens, esses homens, tais homens, eles não tinham intimidade com Deus. Eles não obedeciam a sua palavra. Imagine, e nós temos vários contextos na nossa nação. Não sei se você já viu uma mulher que tem uma voz bem, uma senhora gorda, assim, que fala profetizando e aí fala bem assim, olha, Deus manda te dizer, não sei o que, que ela é bem chacoteada no Instagram, assim. Aí ela chama o pastor Valdemiro de o homem do chapelão. Mas vocês já viram há pelo menos uns 10 anos atrás, assim, ainda quando eles começaram, eu vi na televisão, assisti algumas coisas, o Valdomiro pregando. E o tanto de manifestação de demônio que acontecia de libertação, o tanto de gente sendo curado de milagres, de muitas maravilhas. Muito, muito, muito real. Mas hoje em dia, este mesmo homem, ele está sendo sempre acusado de falcatrua, de dificuldade disso, de dificuldade daquilo, de dificuldade daquilo. Pegando dinheiro, usando o dinheiro para o talento e o dom para arrecadar dinheiro para construir uma cidade de Deus e fazer. Tem todo esse contexto, correto? Esse que te apresenta. O dom está funcionando, mas o homem muitas vezes ele não está de acordo com a vontade e obediência de Deus. O que é isso? Iniquidade. É por isso que Jesus falou, apartai-vos. E uma outra palavra que eu queria destacar, essa palavra conhecer na Bíblia. Ali o texto diz assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, correto? No 23, então lhe direi abertamente, eu nunca vos conheci. A palavra conhecer, nesse contexto aqui, a tradução dessa palavra significa nunca tive intimidade com você. Você nunca foi íntimo meu. Você pegou o dom que eu te dei e fez o que queria, agiu de qualquer forma, de qualquer maneira, mas imagine que eu te dei o dom para você ir para a terra do Pará. E você falou: não, não, eu quero ir para o Paraná. O dom vai funcionar de qualquer jeito. De qualquer jeito. O que pode, o que pode fazer o dom diminuir a atuação é eu ficar envergonhado com a vida que eu estou levando e não querer mais frequentar a igreja ou querer orar pelas pessoas pelo qual o dom foi me dado. E eu conheço pelo menos um caso aqui em Morama disso. Um caso especificamente era alguém próximo a mim que essa pessoa orou para uma pessoa de câncer, depois caiu e depois ele nunca mais orou porque ficou envergonhado. Mas o dom está lá funcionando. Isso, exato. Que é um dom. Exatamente. 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 Ele morreu? Ah, tá. Pensei que era. Então, assim, a pessoa, você percebe o dom, mas o fruto, a árvore é conhecida pelo fruto. E o fruto vai ter que ter o fruto do Espírito, que é bondade, mansidão,
Lá- Isso. Amém. Amém. Exatamente, porque. Glória a Deus. Amém. Ent- Exatamente. Desligar. É. Então, entendeu? Ficou muito claro essa questão do dom. O dom vai funcionar. Agora, a sua atitude para com Deus é você. Porque quando o pecado ou quando as coisas acontecem, ela vai direto a você, ela não respeita quem você é, ela não respeita o seu chamado, ela não respeita o teu dom, ela não respeita nada, ela respeita a tua confissão. Não quero, apartai-vos de mim. Não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez no deserto com Satanás? E todos nós, dia a dia, Satanás aparece para nos oferecer a oportunidade de murmurar, de criar dúvida, de dizer isso, de dizer aquilo. Eu mesmo sofro, eu tenho que o tempo inteiro estar com a palavra da confissão na minha boca. E às vezes, quando eu dou uma trégua, eu caio. Essa palavra conhecer na Bíblia, quando Jesus fala assim, apartai-vos de mim porque eu não conheço, é o mesmo verbo que quando Isaac conheceu a Rebeca. O mesmo verbo que diz aqui. Então Isaac conheceu a Rebeca, ou seja, teve intimidade. Uma coisa que eu entendi da parte de Deus, que quando Deus quer ter intimidade conosco, não tem a ver com sexo. O sexo foi criado apenas para os humanos. No mundo espiritual, Deus tem intimidade aqui, ó. Essa música que eu cantei, a intimidade não é para muitos. A intimidade é para quem teme ao Senhor. Seja um lugar de adoração. Por quê? Porque você foi chamado para ser casa de Deus. Se o Espírito habita em você, você é um lugar onde a presença de Deus é adorada. Então, seja um lugar de adoração. Levante o teu altar e se ofereça. É isso que aquela música está dizendo. É que você lugar, você se transformou no lugar onde Deus habita. E a Bíblia vai dizer isso muito claro quando a mulher, que foi a mulher que samaritana que sai para buscar água no poço. Ela fala bem assim: nossos pais disseram que era em Samaria que deveria adorar o Senhor, mas vocês judeus diz que é em Jerusalém. Ela falou bem assim: mulher, vai chegar o momento e a hora em que nem lá nem cá é no coração. Porque Deus procura quem me adora em espírito e em verdade. Aqui eu conduzo aqui. Quando a Bíblia fala sobre o coração, entregue o seu coração. O coração é quem você é na essência, é no espírito. A mente vai ser renovada a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus. Imagine que Jesus está lá no deserto. E aí Satanás fala bem assim: você é homem. Eu encontrei com um homem criado lá em Adão. Vamos ver. Se aquele errou, esse também pode errar. Então vamos lá. Oh, eu sei que você está vivendo esses momentos de fome, de muitos dias de fome. Eu ouvi o Deus eterno falar na hora do teu batismo: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou quem eu tenho muita alegria. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e você não vai ter fome. Ele falou: opa, a tradução do versículo vai dizer assim: a pedra, se eu transformar em pão, vai alimentar o meu corpo. Mas eu não vim aqui nesse momento para fazer isso. Eu vim aqui para adorar ao Deus eterno. Ele me chamou para passar esse tempo. E é esse tempo que eu vou ficar. Passaram mais uns 7, 8, 9 dias. Jesus lá jejuando. E aí aparece Satanás de novo. Então, eu vou colocar você ali no pináculo do templo
E por que que você não tenta ao teu Deus dizendo, se você me ama, me tira daqui? Ele falou, você pode me colocar nesse lugar, porque eu não vou pular. Porque eu não preciso tentar ao meu pai para saber se ele me ama pulando. Já percebeu que às vezes a gente fala bem assim, ah, eu sei que Deus me ama, mas eu vou fazer isso. Eu estou tentando ao pai. E você não precisa de prova nenhuma. Você não precisa de prova nenhuma. A Nayana precisa de alguma prova para dizer que você é filha da Vera e do Edivar? Não. Era isso que ele estava dizendo. Eu não preciso de provar a ninguém quem eu sou. Você não precisa se rebaixar no relacionamento a ninguém, nem se comportar de maneira indiferente a ninguém para provar que você gosta ou não gosta. Correto? Você não precisa provar nada para ninguém. Se você é o que é, e acabou. E depois ele falou bem assim: bom, eu também ouvi dizer lá que você era o filho de Deus. Todos os governos da terra foi me dado, e tudo que há debaixo da terra, Adão me deu, quando ele desejou o fruto e fez uma troca. Você me presta obediência e se torno o senhor da tua vida, pelo engano. Então, se você se prostrar, eu posso te dar os reinos de novo. Só que aí ele mostrou vários reinos, né, da terra, né? Ele mostra vários reinos da terra. Isso é chamado de ilusão. Já viu quando o Satanás ele começa a bombardear a nossa mente? Ele vai criando uma história. Se você fosse assim, hein? Se você fosse daquele lado. Ele vai contando uma historinha. Não é você que está fazendo isso. É ele que está sugestionando. Por experiência própria, eu já passei por muito e ainda vivo passando. Nossa, mas se você fizesse isso, ou se acontecesse isso. Aí eu falo, ué, mas isso daqui não tem nada a ver com a vontade. Eu não gostaria de ter isso. Mas ele fica insistindo, é o que ele fez com Jesus. Bom, se você. Eu tenho isso. Se você se prostrar diante de mim, eu devolvo para você. Mas se ele devolve, Satanás seria senhor de Jesus e não o próprio Deus. E outra coisa, ele é um mentiroso. Ele poderia dizer que daria, mas por causa do pecado, Jesus tinha que submeter ele. Ele falou assim: nem pensar nisso, apartai-vos de mim. Fora da minha vida. Eu nunca deixarei de adorar a Deus. Ao único Deus, somente Ele adorarás. Correto? Então, ficou claro aqui a diferença entre dom e caráter. O caráter chama o coração do Pai, porque você está dizendo não àquilo que Deus disse que não é para poder você fazer. E o dom? Deixa eu contar um outro texto. Lembra da história do profeta Ágabo? Quem já leu essa Ágabo? Nunca ouviram falar? Meu Deus. Edmilson, profeta Ágabo. Você, Ágabo, nunca viu a história de Ágabo, o profeta, que enquanto estava descendo para Jerusalém, encontrou Paulo e com suas filhas começaram a profetizar? Não? Vamos lá, eu acho aqui. Jesus do céu. Eu estou procurando aqui. Oi? Não, é o profeta. Vamos ler. Tá aqui, já encontrei. Não. É, não é Lucas não. É Lucas que vai contar a história dele. Atos 21, 10, 12. Vou baixar aqui para ver se eu encontrar a Bíblia aqui. O Atos 27 a 30 ele fala o quê? Ah, o que eu quero é 21, 10, 12 mesmo. 21,
Tá, eu vou começar do 7 para entender o contexto, tá bem? Olha lá, quanto a nós, concluímos a viagem de Tito, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e, entretanto, na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzela que profetizavam. Demoraram. Aqui está dizendo Filipe, tá? Mas é o Ágabo. Demoramos ali alguns dias, desceu para a Judéia um profeta chamado Ágabo. Olha lá. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Este mesmo Ágabo, ele profetizou no tempo de Jesus a fome que existiria em Israel. Então ele era um profeta, ok, tá bom? E aí, tá passando aí, 21:11. E vindo ter conosco, tomando um cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou. O que é que ele fez? Pegou o cinto de Paulo, amarrou na cintura e amarrou nos pés e amarrou na cintura. Fez um cinturão como se fosse alguém sendo levado para a prisão. Porque antigamente, quando alguém era preso, amarrava os pés e amarrava a corrente amarrava o, a cintura. Era mais ou menos como aquelas prisioneiros de prisão de segurança máxima. Eles têm que andar assim. Oi? Exatamente. Prison break. Vai lá. Então aí, ó, declarou. Aí ele pegou o cinto, fez uma exemplo de como essa pessoa ia ficar. E ele falou bem assim: assim os judeus em Jerusalém farão o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. O que é que a profecia de Deus dizia para Paulo? Paulo, quando você chegar lá na Judéia, os judeus em Jerusalém farão o dono deste cinto, pegarão você e entregarão na mão dos gentios, que eram os romanos. A profecia estava correta? Estava. Porque se você ler uns capítulos antes, Jesus apareceu para Paulo e falou: Paulo, eu quero que você vá para Roma, porque eu tenho muitas vidas para salvar lá. Passou um outro capítulo, um anjo do Senhor desce, encontra Paulo e dá a mesma profecia. Depois, Paulo está em determinado momento e o Espírito do Senhor fala com Paulo. Ou seja, ele tinha 3 testemunhas. Jesus estava dizendo que era para ele ir para Roma, o anjo confirmava também, e o Espírito também do Senhor confirmava que ele tinha que ir para Roma. Chega Ágabo, um homem de Deus, um profeta de Deus, e lança essa profecia. Olha, assim diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão o dono desse cinto. O que é que eles farão? Amarrarão seus pés e sua cintura e vai mandar você entregar os gentios, que era o romano. Beleza? A profecia tá ok? Tá ok. Mas olha o que ele faz. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como daqueles lugares, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. O que é que isso quer dizer? Você viu, Paulo, você ouviu a Jesus, ouviu o anjo descendo para você, o Espírito Santo te disse, mas nós humanos pedimos que você não vá, desobedeça ao Senhor e não vá. É isso que ele está dizendo. Ou seja, um profeta deu uma profecia da parte do Senhor e ao mesmo tempo entrou na carne e dizia assim, ó, não obedeça, não vá. O que é que Paulo fala? Então ele respondeu. Quem respondeu? Que fazei chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Paulo repreendeu o profeta Ágabo, movido pelo Espírito, e dizia assim, ó, a profecia está ok, e não precisa chororô aqui, e não precisa tentar me convencer para eu não ir a Jerusalém, porque eu estou pronto para morrer
pelo nome do Senhor. Como? Redargui. Exatamente. Ele redarguiu. Foi por isso que eu botei. Falei, eu queria falar sobre isso. Redargui. Ele chegou, falou bem assim: opa, o que estão falando? Você está querendo que eu desobedeça o Senhor? Não, 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 não. Para o chororô. Porque no outro texto vai dizer que as filhas de Ágabo, que também eram profetisas, caíram aos pés de Paulo e começaram a chorar e gritar: não vá, não vá. Aí Paulo, o que vocês estão me pedindo é para desobedecer ao Senhor? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Porque morrer todo mundo vai, gente. Morrer pelo nome do Senhor dá uma glória poderosa na eternidade para o Paulo. Como, porém, não persuadimos conformado, dissemos, faça-se a vontade de quem? Passando aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. O que é que Paulo fez? Muito obrigado, Ágape. Parou, chororô? Estou indo para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Tendo chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-me com Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Paramos aqui. Deixa eu só. Tô tentando voltar pro slide. Consegue aqui, Vitor, para mim? O slide tá aqui, mas eu não tô conseguindo jogar aqui. Peraí. Deixa eu ver se é isso aqui. Maneco. É. eu- Me ajuda aqui a. É. Alô? Beleza? Então. É 9h30 que termina, dá um intervalo aqui, né? 8h30. Oi? O intervalo. Intervalo. Então vamos para o intervalo e quando eu voltar eu vou dar esse slide e o outro e tá finalizada a minha aula.